Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, e a sua benevolência dure para todos sempre. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo se renove todos os dias nas nossas vidas, porque só assim, irmãos, chegaremos à plenitude dos tempos, só assim conquistaremos a nossa salvação, com a graça de nosso Senhor Deus sobre todos nós. E a igreja pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Para que você precisa de Jesus? Para que você precisa de Jesus? Existem pessoas diferentes etnias, pensamentos, classes sociais, e Jesus atinge todas as pessoas. Não importa, irmãos. Mas eu pergunto para vocês e deixo aberto. Para que você precisa de Jesus? Nós precisamos conhecer um pouco Jesus. Porque algumas pessoas tiveram encontros com Jesus durante o seu ministério. E Jesus, sempre que se encontrava com essas pessoas, ele perguntava para essas pessoas o que elas queriam. E muitas das vezes, irmãos, a gente pensa que andar com Jesus, 12 apóstolos andou com Jesus, mas um não permitiu que a sua graça o atingisse. Muitas das vezes a gente está dentro de uma igreja e não permite que a graça de Jesus nos atinja. Porque essa pergunta é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos, no espelho, irmãos. Para que nós precisamos de Jesus? Para que você precisa de Jesus? O que Jesus pode fazer por você? O que você precisa de Jesus? Se você tivesse um encontro com Jesus, o que você pediria para Jesus? Irmãos, vamos ler lá no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de 2 João, lá em João, capítulo 5, do versículo 24 ao 47. Quero que os irmãos prestem bastante atenção. Jesus tinha saído do tanque de Betesda, já tinha curado uma pessoa que já estava ali há 38 anos. Jesus tinha feito essa cura num sábado. E aqueles homens maus, aqueles escribas e fariseus, eles perseguiram aquele homem que estava carregando a sua cama. Muitas pessoas não sabem, irmãos, mas as camas naqueles tempos eram suas túnicas. O povo judeu, eles andavam com as túnicas. E essas túnicas que eram suas camas. Então, quando eles chegavam em alguns lugares, eles tiravam essas túnicas, colocavam no chão e se deitavam sobre elas. E não tinha uma cama de madeira, nem uma cama como nós imaginamos, não é verdade? E aquele homem, irmãos, que tinha acabado de ser curado, falou para aqueles homens: olha, aquele que me curou é aquele ali, ó. E aqueles homens furiosos tentaram matar Jesus. Jesus teve que sair da presença daqueles homens. E eles fazendo muitas indagações. Quem Jesus pensava que ele era para fazer aquilo no sábado? E Jesus vem responder aqui, irmãos, no Evangelho. E aqui nós podemos conhecer um pouco de Jesus. Saber quem é Jesus. Saber um pouco. João fala que nós precisamos conhecer o Jesus, para um dia que nós tivermos um encontro com ele, nós podemos fazer a pergunta certa para Jesus. Qual pergunta você faria hoje se você se encontrasse com Jesus? Jesus se encontrou com várias pessoas. Um pediu para enxergar, outro pediu para andar, outro pediu para ser limpo de lepra. Muitos. Um foi ressuscitado, não pediu porque estava morto, mas foi ressuscitado. Muitas pessoas tiveram um encontro com Jesus, foram curados. Aí eu pergunto para você, irmãos, a cura que Jesus fez para essas pessoas não dá entrada ao céu, viu, irmãos? Jesus praticava essas curas, Jesus fazia esses milagres para que o seu ministério ficasse concretizado, para que as pessoas soubessem que ele foi enviado pelo Pai. A pessoa recebeu uma cura não quer dizer que a pessoa está salva. A pessoa recebeu uma cura divina, irmãos, não quer saber que ele recebeu um salvo-conduto para entrar no céu.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra, irmãos. Amém? Vamos lá? Lá no versículo 24 fala assim, ó. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que morte, irmãos? Quando nós estamos no pecado, nós estamos mortos para Jesus. Quando nós estamos na vida de pecado, no dia de Deus, estamos mortos para Deus. Mas aquele que ouve as minhas palavras, Jesus está falando, e as pratica, essa pessoa passa da morte para a vida. Lá no 25. E em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Aleluia. Ai, irmãos, que Deus maravilhoso, que palavra maravilhosa. Eu poderia parar por aqui e encerrar a noite. Irmãos, aleluia, aleluia. Os mortos ouvem a voz dele, aleluia. Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Oh, Yeshua, Yeshua. Que Deus é esse que os mortos ouvem a sua voz? Muitas das vezes os vivos não querem ouvir a sua voz. Aleluia! Aleluia! Lá no 26, irmãos, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. 27, irmãos. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque o Filho do Homem, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Aleluia! A minha mãezinha, o meu pai, os meus irmãos ouvirão a voz do Senhor e ressuscitarão. Aleluia! Os seus parentes, os seus pais que morreram, os seus filhos que desceram à sepultura, não importa se foi na água, se foi na terra ou foi no fogo. A Bíblia fala que o fogo devolverá os seus corpos, a água devolverá os seus corpos e a terra devolverá os seus corpos. Que Deus é esse, irmãos? Que poder é esse? Que a terra ouve, que os ventos ouvem, que o fogo obedece, que a água obedece e devolve os seus corpos. Aleluia! E os que fizerem o bem, lá no 27, 29, irmãos. Lá no 29. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Irmãos, tem pessoas que estão pregando aí fora que as pessoas que vão ressuscitar nos últimos dias somente serão as pessoas as quais Deus salvará. Mas as pessoas que Deus não vai salvar não serão ressuscitadas. A Bíblia aqui, irmãos, ela está falando que todos ouvirão a voz de Deus e todos serão ressuscitados. E aqui no 29 é bem claro, irmãos. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. E eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, Jesus fala. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, não quis usurpar o poder do Pai. Ficou dentro da simplicidade. Aguardando o momento onde o Pai honraria o Filho, onde o Pai daria todo o poder nos céus e na terra para o Filho. Ele aguardou com simplicidade o tempo certo dele. Muitas das vezes nós não queremos aguardar o tempo da gente. Nós queremos passar a carroça na frente dos bois. Nós temos que ter paciência, irmãos, como Jesus teve. Aleluia!
Aleluia! Glória a Deus! Lá no 31 fala assim, irmãos: e se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Falando de João Batista, aleluia. Lá no 33: vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Lá no 34, irmãos: eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isto para que vos salveis. Aleluia! Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrai-vos por um pouco e um tempo com a sua luz. Está falando de João Batista, da luz que João Batista transmitia. Ele está falando da luz que aquele homem, comedor de gafanhoto, que vestia pele de carneiro, que vivia nas montanhas, que comia mel silvestre, testificava de Jesus, que veio preparar caminho para Jesus. Aleluia! Aleluia! Jesus fala um dia: homem nascido de mulher, não há nenhum maior que João Batista. Não há nenhum maior que João Batista. Um homem que vivia com vestido de pele de carneiro, e que comia gafanhoto, e que bebia mel silvestre, não se alimentava de nenhum tipo de alimento, irmãos, vivia nas montanhas, mas testificava de Jesus, e tinha o seu brilho, e as pessoas se comoviam com o seu brilho, com a sua luz, e com o poder da sua palavra. Aleluia! Lá no 36 fala assim, ó: mas eu tenho maior testemunho do que a de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testifica de mim, que o Pai me enviou. Aleluia! E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a voz do Pai, nem viste o seu parecer, e as suas palavras não permanecem em vós, porque naquele que me enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aleluia! Examinai as Escrituras, porque vós tem nelas a vida eterna, e essas Escrituras que testificam de Jesus. Irmãos, Jesus é maravilhoso. Lá no 40, irmãos: e não quereis vir a mim para ter de vidas? A gente não procura Jesus para ter vida. Vida eterna, irmãos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, é a vida. Lá no 41: eu não recebo a glória dos homens. Jesus fala: eu não recebo a glória dos homens. Eu não recebo a glória dos homens. Lá no 42 fala assim: mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Por quê, irmãos? Porque aqueles homens que ali estavam querendo achar em Jesus um erro para poder matá-lo. Porque Jesus fazia o bem, salvava vidas. Não importa o dia, mas Jesus assim o fazia. Lá no 43: e eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. E se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra daquele que só de Deus, que vem só de Deus? Se vocês recebem as honras uns dos outros, como vocês não podem receber a honra, dar honra para aquele que foi enviado de Deus? Não cuideis, no 45, lá: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que já vos acusa, Moisés, em quem vos esperais. Porque se vós cresces em Moisés,
crereis em mim, porque de mim ele escreveu? Mas se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aleluia! Agora vocês conhecem um pouquinho de Jesus. Agora vocês conhecem um pouquinho de Jesus. Agora vocês conhecem um pouquinho desse Jesus maravilhoso. Aleluia! Que não se importava, irmãos. Ele fazia o bem, ele salvava no sábado, ele curava no sábado. Ele cumpriu a lei, irmãos, à risca. Mas ele fez curas no sábado. Irmãos, se você se encontrasse com Jesus esta noite, o que você pediria para ele? Jacó, quando se encontrou com o anjo, lutou porque ele queria bênçãos de Deus. Muitos, o cego Bartimeu, quando ele se encontrou com Jesus, Jesus olhou para aquele cego e falou para ele, o que tu queres que eu te faça? Falou, Senhor, eu quero ver. E Jesus pegou e falou, então, assim seja conforme a tua vontade. E aquele homem, naquele momento, passou a enxergar. A mulher dos fluxos de sangue se lançou aos pés de Jesus e tocou a orla das suas vestes, porque ela já ouvia falar que todos que assim já tinham feito, tinham imediatamente sido curados das suas enfermidades. Ela não quis nem falar com Jesus, ela se lança para Jesus. Muitas pessoas, irmãos, tiveram um encontro com Jesus. Poucas pessoas, irmãos, que tiveram encontro com Jesus pediram a coisa certa. Eu te pergunto hoje é dia de encontro com Jesus. Eu te pergunto, se Jesus chegasse hoje para você, o que você pediria? O que você falaria para Jesus? O que você exige de Jesus? Irmãos e minhas irmãs, eu falo para você esta noite, Jesus está aqui. E Jesus está aí, através do seu Santo Espírito. E Ele te pergunta, o que tu queres hoje? O que tu queres hoje que eu te faça? O que tu queres hoje de mim? O que você gostaria de Jesus, irmãos? Esse Jesus, o Criador dos céus e da terra, o Verbo se fez carne, aquele que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, Príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, o grande Deus Salvador, o Jesus o Messias. Aleluia! Irmãos, eu retorno a pergunta, para que você precisa de Jesus? Irmãos, nesta vida, nós vemos muitas pessoas, aquelas pessoas que estão às vezes na igreja, que tem uma voz bonita e angelical, nas suas orações pede para Jesus, para que seja famoso no meio gospel. Existem muitas pessoas que, ao ver grandes pregadores na vida, almejam ser pregadores e pedem para Jesus, Jesus, eu quero ser pregador. Existem grandes pessoas, muitas pessoas nessa vida, que não têm saúde, e nas suas orações pedem constantemente, dias e dias e noites, querendo saúde. Eu faço uma pergunta para você, para que você precisa de Jesus, irmãos? Se Jesus chegante diante de você esta noite, o que você falaria para Ele? O que você pediria para Ele? O rei Salomão, jovem ainda, tinha acabado de assumir o reinado do seu pai Davi. A Bíblia fala, irmãos, que Deus visita ele em sonho e pergunta para ele, o que tu queres que ele faça? Me diga o que tu queres. E Salomão olhou para Deus e falou assim, eu quero sabedoria para poder guiar o teu povo. E Deus olhou para ele e falou assim, olha, por que tu não pedisse riqueza? E nem os teus inimigos, eu te darei sabedoria, que antes de vós e depois de vós, nenhum homem terá. Aleluia. Irmãos, se você se encontrasse com Jesus esta noite, o que você pediria? Tome cuidado, irmãos.
Nós precisamos fazer a pergunta certa. Nós precisamos pedir para Jesus as coisas certas. Porque nem sempre, irmãos, você se receber uma cura divina quer dizer que você vai herdar a sua salvação eterna. Salvação é uma coisa, irmãos. Cura divina é outra. Riqueza é outra. Eu já vi muitas pessoas que vão para a igreja porque buscam uma cura. Outras porque estão querendo ser bem-sucedidos financeiramente. Mas e você? Essa noite Jesus pergunta para você: o que tu queres que eu te faça? Essa noite, irmãos, o que você precisa de Jesus? Para que você precisa de Jesus? Leproso chegou para Jesus e falou: Senhor, olha as minhas condições. Eu sei, porque ele já tinha falado, ele já ouvia falar que Jesus estava naquela região, que Jesus curava, que Jesus limpava leprosos. E ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, eu sei que se tu quiseres, eu serei limpo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: olha, eu quero, seja limpo. E naquele mesmo momento, aquele homem, a pele daquele homem se transformou numa pele de uma criança. Porque esse Jesus que nós servimos é um Deus poderoso, irmãos. Não é um Deus feito de madeira, de gesso, de pedra. O nosso Deus é um Deus vivo e eficaz. É um Deus verdadeiro. Aleluia, Jesus. Louvado seja o grande Deus verdadeiro. Bendito és tu, Adonai. Bendito é o teu santo nome, Adonai. Bendito é o teu Santo Espírito. Bendito é o teu Filho. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus se encontra com João Batista. João Batista olha para todos e fala: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que veio para tirar o pecado da humanidade. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Eu te pergunto esta noite, irmãos, para que você precisa de Jesus? Para que você precisa de Jesus? Muitos aí fora já estão se utilizando de Jesus, já estão financeiramente ricos, com poder e grande glória na terra. As pessoas bajulam essas pessoas dia e à noite. São pessoas que têm formação superior, anelzão no dedo. Eu pergunto para você: é para isso que você precisa de Jesus? É para isso que você precisa de Jesus? Para ter poder, para ter glória, para ser bajulado? Eu te faço essa pergunta, irmão querido. Para que você precisa de Jesus? Se Jesus chegasse diante de você hoje, o que você pediria? O que você pediria para esse Jesus verdadeiro? Esse Jesus poderoso, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado da humanidade. Aleluia! Eita lá! Deus maravilhoso, Deus poderoso. Tinha um cobrador de imposto, um homem de baixa estatura, cobrador de imposto, chefe dos publicanos, chamado Zaqueu. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele almejava no seu coração, irmãos. Agora eu preciso ouvir o glória aí, hein? Eu quero ouvir o glória aí do outro lado, hein? Zaqueu, o homem de baixa estatura, estava subindo numa árvore. Subiu numa figueira braba, irmãos. Uma figueira braba é uma figueira que não dá fruto. Porque ele, se tivesse subido numa figueira que tem fruto, não podia. Ele subiu na figueira braba e lá em cima ficou esperando para ver Jesus passar. Mas no coração dele,
Ele almejava se encontrar com Jesus. Ah, glória! E aquela grande multidão se aproximava. E Jesus chega embaixo. E aquele homem de baixa estatura olha para baixo, aflito, com o coração pesado. Mas a graça de Deus já estava sobre aquele homem, irmãos. E Jesus para embaixo e olha para cima e vê aquele homem de baixa estatura. Fala: desce daí, Zaqueu. Desce ligeiro daí, que convém eu ficar na tua casa. Aleluia. Oh, aleluia. E ele vai para a casa de Zaqueu. E os homens que estavam ali em volta, falando, comentando, como é sempre. Quando você recebe uma bênção de Deus, sempre vem aquelas pessoas dando a boca para Satanás e falando contra a sua bênção. E aqueles que estavam do lado falavam: se esse daí soubesse quem é isso aí, ó, não estaria na sua casa. E Zaqueu olha para aquele Jesus e o seu coração já estava se quebrantando, porque a presença de Jesus era poderosa, irmãos. Porque quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele fica trêmulo, as pernas estremecem, o coração quebranta. E Zaqueu olha para Jesus e fala assim: Senhor, eu vou pegar toda a minha fortuna e vou dar metade para o povo. Vou pegar tudo que eu tenho, vou doar metade para os pobres. E se alguém eu defraudei, Senhor, vou pagar 4 vezes mais. Olha a diferença, irmãos. Olha a diferença. Jesus não pediu nada para aquele jovem. Jesus não pediu nada para Zaqueu. Foi o único que Jesus falou: eu vou na tua casa. Porque muitos pediam para Jesus ir na sua casa. Mas Jesus naquele dia falou: Zaqueu, desce ligeiro, que é necessidade que eu vá para a tua casa. Porque Jesus já sabia que aquele encontro seria definitivo na vida daquele homem. E quando ele olha para Jesus, fala assim: Senhor, a metade do que eu tenho eu vou distribuir para os pobres. E da outra metade, se alguém eu defraudei, vou pagar 4 vezes mais. Aí Jesus olha para ele e fala assim: glória a Deus. Hoje a salvação chegou nesta casa. Porque esse aqui também é filho de Abraão. Porque muitos ali olhavam para aquele homem, irmãos, com olhos perversos. E para muitos ali, Zaqueu não tinha mais jeito. E para aqueles homens que estavam ali, Zaqueu era um homem perdido, não merecia salvação. Mas quem é o homem? Quem é o homem para determinar quem entra e quem não entra no céu? Porque naquele dia havia na frente daquele homem chamado Zaqueu o Cordeiro de Deus, aquele que tem a chave do céu. Aleluia! E ele fala: neste dia a salvação chegou nesta casa. Ele não curou, ele não fez Zaqueu andar, ele não libertou, ele simplesmente, a sua presença, ele falou: nesta noite a salvação chegou nesta casa. E eu digo para você aí do outro lado, que a salvação chegou na tua casa esta noite. Glorifica o nome de Jesus. Recebe a salvação de Jesus. E eu falo para você esta noite: Jesus está na tua frente. Pede para Jesus. Fala com Jesus, porque o Espírito Santo de Deus está aí do teu lado, filho de Deus. Oh, mulher de Deus, homem de Deus, o Espírito Santo de Deus está aí contigo. Fala, abre a boca e fala. O que tu queres que eu te faça esta noite para você? Porque a salvação chegou diante de ti. Porque a salvação chegou na tua casa hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, nós fazemos as perguntas erradas para Jesus. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos Jesus para ser o nosso Salvador, mas não queremos Jesus para ser o nosso Senhor. E Jesus, irmãos, não está aqui para nos servir. Nós que estamos aqui para servir a Jesus. Porque Jesus, sem nós, Ele continua sendo Jesus. E nós, sem Jesus, nós vamos para o inferno.
Porque Jesus é a porta para o céu. Jesus é a porta para a vida eterna. E Jesus é o caminho para o céu. E Jesus é o caminho para a vida eterna. Sem Jesus, nós não vamos para lugar nenhum. Aleluia! Glorifica esse Deus maravilhoso. Porque hoje a salvação chegou na tua casa, homem de Deus. Glorifica esse Deus maravilhoso. Porque esta noite a salvação chegou na tua casa, mulher de Deus. Esse Deus que está na tua casa vai salvar tu e a tua casa. Vai salvar você e vai salvar seus filhos. Vai salvar você, vai salvar seu esposo e vai salvar sua esposa. Vai salvar seus pais. Porque esse Deus é poderoso. Esse nome é Yeshua. Yeshua. Yeshua, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu te pergunto novamente, para que você precisa de Jesus? Aleluia. Para que você precisa de Jesus, irmãos? Para ter fama? Para que você precisa de Jesus, irmãos? Para ter casa? Para que você precisa de Jesus? Para ter carro? Para ser bem sucedido? Para ser bajulado? Para que você precisa de Jesus, irmãos? Jesus está aí para te dar vida. Jesus está aqui para te dar vida. Vida em abundância. Porque se você tomar da água que Ele te der, dentro de você vai correr águas vivas. E nunca mais você vai ter sede. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o grande Deus. Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Um Deus que o vento escuta a sua voz, que o fogo escuta a sua voz, que a terra escuta a sua voz, que os mortos no sepulcro escutam a sua voz. Mas muitas das vezes os vivos querem ignorar. Aleluia, aleluia. Muitas das vezes, irmãos, nós vivos querem ignorar a voz de Deus, mas os mortos ouvem a voz de Deus. Um verdadeiro Deus, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que mantém todo o poder nas suas mãos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu peço para que a igreja fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o seu Filho. Louvado seja o teu Santo Espírito. Bendito és tu, Adonai. Bendito és o teu Filho. Bendito é o teu Santo Espírito. Ó Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso. Quero falar para você esta noite, que está aí do outro lado. Para que você precisa de Jesus? Eu falo para você, irmãos, eu preciso de Jesus para me manter em pé. Eu preciso de Jesus para me manter vivo. Eu preciso de Jesus para me manter respirando. Eu preciso de Jesus para poder andar. Eu preciso de Jesus para me aquecer diante do sol que bate na minha face e eu sinto a presença de Deus. Eu preciso de Jesus para que Ele me conduza à vida eterna através de passos pequenos. Eu preciso de Jesus para que o diabo não tenha poder sobre mim. Eu preciso de Jesus para que Ele não impute em mim pecado algum. Eu preciso de Jesus para que Ele me lave todos os dias e para que Ele me perdoe os meus pecados diariamente. Eu preciso de Jesus para que Ele, meu irmão e minha irmã que está aí do outro lado, me resgate deste mundo e me leve para o céu e me permita viver com Ele eternamente. Eu preciso de Jesus para isso. Eu não preciso de Jesus para ganhar
ganhar carro. Eu não preciso de Jesus para ter bens. Eu não preciso de Jesus para ter fama. Eu não preciso de Jesus para ser bajulado por ninguém. Eu não preciso de Jesus para ser poderoso. Eu só preciso de Jesus para ter vida eterna, para ter vida em abundância, para viver a eternidade com Ele, do seu lado, servindo a Ele, vivendo do lado dEle. Aleluia! Eu pergunto para você esta noite, meu irmão e minha irmã, para que você precisa de Jesus? Você não precisa me responder. Responda para si mesmo. Eu quero falar com você que hoje o Espírito de Deus tocou no seu coração de forma diferente, que a palavra tocou em você de forma diferente, que precisa desse Deus vivendo dentro de você. Você que recebeu essa palavra e o seu coração está trêmulo, porque o Espírito Santo já está do seu lado, falando no seu coração. Ele quer ter comunhão com você. Confesse os seus pecados agora para Jesus. Fale para Jesus: eu sou pecador, mas eu quero viver uma vida nova. Eu quero viver com o Senhor Jesus. Eu quero ter Jesus na minha vida. Eu quero morrer para este mundo. Eu quero viver para Jesus. Eu vou orar com você esta noite. E o Espírito Santo de Deus vai coabitar com você até o último dia da sua vida. Eu quero orar com você. Oh, grande Deus, Deus poderoso, oh grande Adonai, bendito és tu, Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus todo-poderoso, não há outro Deus senão a ti, Senhor. O Senhor é o primeiro e o último, ó Pai. O Senhor é o Deus Criador de todos os seres humanos. Bendito é o teu Filho e o teu Santo Espírito, ó Deus. Senhor, neste momento, essas pessoas, elas querem, Senhor, ter comunhão contigo. Mas elas precisam, Senhor, ser renovadas, serem lavadas no sangue do Cordeiro. Elas precisam ter o seu Santo Espírito dentro delas. Elas precisam ser perdoadas. E elas querem que os seus pecados permaneçam no mar do esquecimento. Derrama sobre elas o teu poder, ó Senhor. Derrama sobre essas pessoas, Senhor, a tua unção. Derrama o teu perdão sobre essas pessoas, ó Pai. E que elas se sintam amadas e apreciadas por você. E que o Senhor derrame sobre essas pessoas a tua proteção, para que o diabo não prevaleça sobre elas mais. Para que o diabo, irmãos, não prevaleçam sobre vocês mais. Abençoa todas elas. Perdoe os seus pecados, em nome de Jesus. Todos vocês, a partir de hoje, procure uma igreja próxima das suas casas. Procure uma igreja próxima de confiança de vocês. Porque não importa a igreja, o importante é Deus. O importante é a sua comunhão com Jesus. Amém? Para que você possa caminhar com Cristo. Você não precisa exatamente de igreja, você precisa de Jesus, mas você precisa de uma igreja para ter comunhão com os irmãos. Então procure próximo da sua casa uma igreja para que você tenha comunhão com os irmãos, amém? Nós estamos aqui, irmãos, pregando o ministério, nós estamos pregando a verdade, nós estamos pregando aqui a palavra de Deus. Que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês tenham uma semana, que vocês não tenham, que o Espírito Santo de Deus venha livrar vocês de acidentes. Que os filhos de vocês vão para o trabalho e o deslocamento seja tranquilo. E lá no trabalho seja tranquilo, não tenha acidente. E que Deus possa colocar um anjo nas casas de vocês para que o diabo não se utilize dos ladrões para minar o que vocês têm, para proteger o que vocês têm. Para que vocês se sintam abençoados e protegidos por Deus. Recebam de Deus as bênçãos de Deus. Sejam obedientes à palavra de Deus. Comecem a fazer as leituras diárias da palavra de Deus. Comecem a fazer leituras da Bíblia. Porque como nós lemos aqui, nós temos nas Escrituras a nossa salvação. E as Escrituras testificam de Jesus. Amém? Tenham uma semana abençoada, irmãos. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até domingo que vem, às 18 horas. Quase eu consegui
terminar às 19 horas. Me perdoe, passou 4 minutos. Levante as mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Nós aqui, vocês aí. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana abençoada. Amém.